Não, calma. Deixa eu tentar de novo. Não, pera. Eu acho que eu tô pensando pra me explicar demais, né? É que deixa só pra você entender, pra eu te explicar. Quando eu não me organizo antes, não consigo organizar o que eu vou dizer, eu começo a travar no meio da frase. Bom, e se você faz isso quando vai falar, não é um problema de timidez, é uma falta de estrutura antes de abrir a boca. Quando você não sabe exatamente por onde começar, o seu cérebro entra em modo de defesa. E aí, você se justifica, se diminui, perde a autoridade antes mesmo de terminar o raciocínio, não é? Quando eu aprendi a estruturar o meu pensamento, até mesmo antes de falar, isso simplesmente parou de acontecer. Nos últimos anos, estudando neurociência e filosofia, eu mergulhei em estudos para entender o que de fato acontece no seu cérebro quando você precisa falar em uma reunião importante, fazer uma apresentação ou simplesmente falar em público. E uma chocante revelação científica, publicada em artigos e revistas como o Journal of Affective Disorders, expôs o segredo por trás da sua ansiedade. E a resposta não está na sua força de vontade, e sim na biologia. O que ninguém te contou é que a sua falta de clareza, aqueles brancos na memória e aquela tremedeira não são falhas da sua personalidade, são sintomas de uma condição que, segundo estudos brasileiros, afeta quase 6 em cada 10 profissionais. Um novo estudo publicado na Molecular Psychiatry mostrou que pessoas com ansiedade social têm um desequilíbrio químico entre a serotonina e a dopamina, os neurotransmissores da confiança e da motivação. Esse desequilíbrio, combinado com a pressão do mundo corporativo e empresarial, faz com que, ao enfrentar uma situação de julgamento, o seu corpo seja inundado por cortisol, o hormônio do estresse. Estudos mostram um aumento de mais de 60% nos níveis de cortisol em tarefas de falar em público, fazer uma apresentação ou até mesmo uma reunião importante. Acho que você deve sentir isso aí também, né? Então, sim, a simples antecipação de uma reunião ou apresentação está quimicamente destruindo a sua capacidade de se comunicar com a autoridade. E é por isso que você estuda, se prepara, só que na hora H, no momento certo, o seu cérebro parece que desliga. Ele está literalmente em modo de luta ou fuga. A sua amígdala fica hiperativa por um tempo prolongado, sequestrando o córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro responsável pelo raciocínio lógico e pela comunicação clara. Mas a descoberta mais incrível é que existe uma manobra muito simples, um exercício de respiração de 2 minutos que você pode fazer antes de qualquer momento de pressão, que ajuda a regular o seu sistema nervoso autônomo e a acalmar a hiperatividade da sua amígdala. E isso permite que você acesse todo o seu conhecimento de forma calma e estruturada, transformando a ansiedade paralisante em foco e autoridade. Não é à toa que atletas de elite, como a estrela de NBA Steph Curry e o quarterback da NFL Aaron Rodgers, usam variações dessa técnica para se manterem calmos e focados em momentos de pressão máxima. E no mundo corporativo, CEOs do Vale do Silício, como Jack Dorsey do Twitter e Eric Schmidt do Google, usam rituais de respiração e meditação como uma arma secreta antes de reuniões decisivas, chamando isso de o hack da sala de reunião. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar exatamente que exercício é esse e como você pode usá-lo para retomar o controle do seu estado emocional em menos de 2 minutos e finalmente se comunicar com a segurança que você sabe que tem. Se você está pronto para finalmente entender a causa raiz da sua insegurança e ter em mãos a ferramenta que os maiores nomes do mundo usam para controlar a ansiedade, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Mas antes de te mostrar esse método, deixa eu te contar por que isso é tão pessoal para mim. Por mais de 9 anos, eu estive nos bastidores da comunicação de alto impacto do mercado no mundo corporativo. Eu fui head de planejamento de campanhas, liderando estratégias de comunicação para gigantes, como por exemplo Mercedes-Benz, PepsiCo, Vivo e até mesmo o Banco Central. O meu trabalho era criar os discursos, o posicionamento, as campanhas de milhões de reais para as maiores marcas do país. E eu via
dia após dia, uma verdade extremamente frustrante. Os profissionais mais brilhantes, os engenheiros, os diretores, os médicos, não eram os que chegavam mais longe. Os que chegavam mais longe eram os que sabiam comunicar as suas ideias com mais segurança e mais poder. Eu via executivos geniais, com um conhecimento técnico absurdo, travando em reuniões de diretoria. Eu via projetos incríveis sendo engavetados porque o líder não conseguia defender a sua visão com clareza e paixão. Eu via pessoas incríveis se tornando invisíveis. E eu percebi que as ferramentas de comunicação que o mercado ensinava eram muito superficiais, eram dicas de postura, de respire fundo, imagine a plateia nua, essa é um clássico, mas ninguém ia na raiz do problema, ninguém explicava o porquê o nosso corpo reage dessa forma. E foi nessa obsessão por entender o que realmente acontece no cérebro de um profissional que está sob pressão que me levou a mergulhar na neurociência e as bases da oratória e a retórica de Aristóteles. E foi aí que eu tive a minha grande virada de chave, o meu momento eureka. Eu descobri os estudos sobre o sequestro da amígdala. Eu entendi que o problema não era uma falta de preparo do profissional, ou até mesmo de confiança ali. Era uma resposta biológica, um bug no nosso sistema operacional que pode e deve ser hackeado por nós mesmos. E foi a partir dessa descoberta que eu uni o melhor do mundo corporativo e empresarial, a estratégia, a retórica, o storytelling que eu usava para vender milhões para as marcas com o que a ciência tem de mais avançado sobre uma performance humana de comunicação. E eu organizei tudo isso em um passo a passo para dar aos profissionais brilhantes a voz e o reconhecimento que eles merecem. E foi assim que eu desenvolvi a Escola de Oradores, uma nova oportunidade, um caminho completamente novo baseado em 4 pilares que atacam a causa raiz da sua insegurança e não apenas os sintomas. Primeiro pilar, retórica clássica com estrutura. Primeiro, nós damos ao seu cérebro lógico, o seu córtex pré-frontal mesmo, exatamente o que ele precisa para não ser sequestrado, uma estrutura clara, usando os princípios de Aristóteles, e você vai conseguir aprender a organizar as suas ideias de uma forma tão lógica e à prova de falhas que se torna impossível ter um branco. Você sempre sabe qual é o próximo passo da sua fala. O segundo pilar é o storytelling para conexão. Com a estrutura no lugar, nós envolvemos o cérebro emocional do seu público. Você aprende a transformar dados e argumentos em histórias que ativam neurônios espelho, liberam ocitocina e criam uma conexão profunda e imediata. As pessoas não apenas entendem o que você diz, elas sentem. O terceiro pilar é a inteligência emocional para o controle. Aqui está o segredo. O hack que muda o jogo todo. Você aprende as técnicas de regulação do sistema nervoso, como o exercício de respiração de 2 minutos que eu mencionei no início desse vídeo. É uma técnica chamada de box breathing, usada pelos Navy SEALs. Você inspira por 4 segundos, segura por 4 segundos, expira por 4 segundos e segura por 4. Isso ativa o seu nervo vago e sinaliza para a sua amígdala que está tudo bem, que não há uma ameaça. Você aprende a transformar a ansiedade paralisante em energia focada. No pilar 4 são as técnicas de persuasão para influência. E finalmente, com a mente mais calma, as ideias organizadas e a conexão estabelecida, você aprende a usar os gatilhos da influência de forma eficaz e ética. Você não apenas informa, você inspira a ação. Você aprende a guiar o seu público para uma conclusão que você deseja. Esse método não te ensina a ser quem você não é. Ele só remove aquelas travas biológicas para que você possa ser exatamente quem você já é aí dentro. Um profissional competente e cheio de ideias. E esse método que nasceu da minha própria dor já transformou a carreira e a vida de mais de 4.000 alunos, profissionais que
como você, estavam sendo subestimados, não por falta de competência, mas por uma falha de comunicação. A Juliana, que é advogada, por exemplo, falou o seguinte: eu sou extremamente técnica, mas perdia casos porque não conseguia ser firme na frente do juiz. A minha voz tremia. E depois de aplicar o pilar de inteligência emocional, eu fiz a minha primeira audiência muito mais calma. Em 30 dias, eu fechei 3 novos contratos que pagaram o curso 10 vezes. E tem também o Carlos, que é engenheiro, uma profissão mais técnica. Ele disse o seguinte: eu era o cara dos bastidores, o melhor tecnicamente, mas nunca era ouvido nas reuniões. O pilar de storytelling mudou isso. Eu aprendi a vender os meus projetos. Em 60 dias, fui promovido a gerente de projetos. A minha vida mudou. Agora tem um depoimento também da Mariana, que é empreendedora. Eu precisava vender o meu peixe para investidores, mas travava em toda a reunião. A combinação da estrutura da retórica com o controle da respiração foi a mágica. Hoje, eu faço apresentações para investidores internacionais com total confiança. Eu finalmente sinto que estou no controle. E hoje, você tem a chance de ter acesso ao mesmo passo a passo que transformou a vida dessas pessoas. Ao entrar para o Escola de Oradores, hoje, você vai receber o seguinte. Primeiro, o curso completo da Escola de Oradores, com acesso aos 4 pilares com todas as aulas, todas as ferramentas e exercícios. O passo a passo completo para você dominar a sua comunicação em qualquer tipo de ambiente. Você também recebe um bônus, o Oratória Bot. É uma inteligência artificial exclusiva que eu desenvolvi. Você grava o seu discurso, sobe na plataforma e em segundos ela te dá um feedback completo sobre clareza, ritmo, vícios de linguagem e poder de persuasão. É como ter um personal trainer de oratória 24 horas por dia. O segundo bônus é a Tríade da Oratória, uma coleção de 3 e-books que vão direto ao ponto. O Arsenal Retórico, com estruturas prontas para você usar. O Cofre de Histórias, com modelos de storytelling para qualquer situação. E o Manual da Mente Calma, com todas as técnicas de regulação emocional. Se você fosse comprar tudo isso separado, o investimento total seria de R$ 1.988. E honestamente, valeria cada centavo. Uma única reunião bem-sucedida, uma promoção, um contrato fechado, paga esse valor com sobra. Mas o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é democratizar a comunicação de alto nível. Por isso, hoje, você não vai investir R$ 1.988, nem metade disso. O seu investimento total para ter acesso a tudo isso será apenas 12 vezes de R$ 29,70 ou R$ 297 à vista. Menos de R$1 por dia para assumir o controle da sua carreira. E agora eu vou fazer algo que não é o padrão da Escola de Oradores. Somente para quem se inscrever hoje, o acesso à Escola de Oradores será vitalício. Isso significa que você paga uma única vez e nunca mais vai precisar se preocupar em comprar outro curso de oratória, de comunicação ou de posicionamento comigo, porque você terá acesso a todas as aulas atuais, a todas as atualizações futuras e a todo novo conteúdo que eu for adicionando daqui para frente. Sem mensalidade, sem renovação, sem pagar nada a mais no futuro. E tem mais, apenas para quem entrar agora, nos próximos minutos, eu vou liberar um ingresso VIP para o meu workshop chamado Arquitetura da Comunicação de Autoridade, que acontece ainda este mês. Serão 2 horas ao vivo comigo, onde eu vou te mostrar um passo a passo de como estruturar a sua fala para ser ouvido e respeitado, como organizar ideias sem se perder, como se posicionar com clareza, segurança e autoridade, e como aplicar tudo isso na prática, na sua realidade. É você comigo ao vivo, trabalhando a sua comunicação. É o mais próximo que você pode chegar de uma mentoria direta dentro da Escola de Oradores. Então agora existem 2 caminhos. Primeiro, continuar adiando a sua comunicação ou entrar hoje na Escola de Oradores e finalmente ter clareza, estrutura e autoridade ao falar no digital e no presencial também. Se você sente que já passou da hora de ser ouvido do jeito certo, o botão está aqui embaixo. Nos vemos lá dentro.